55% para 55%. Não. E na altura, claro, chamámos-nos todos, como é óbvio, não é? Porque nestas coisas... Depois o governo voltou aos 65%. Porquê é que mudei para 55%? Por uma razão muito simples. Para evitar o risco moral. Porque, repara bem, as prestações sociais estão isentas de qualquer imposto. Isto é, eu vou dar um exemplo. O meu ordenado é 100% bruto. O que é que eu desconto sobre o meu ordenado bruto? 11% de taxa social única e tem uma taxa marginal de IRS. Facilmente chega a uma taxa marginal de IRS de 25%. Com rendimentos baixíssimos, aliás. 11 mais 25 dá 36. 100 menos 36 significa que eu, se estiver a trabalhar, o meu ordenado líquido é 64% do ordenado bruto. Se eu estiver com subsídio de doença, tenho 65% sem pagar a taxa social única, sem pagar IRS. Ou seja, tenho potencialmente um salário de baixa, digamos um subsídio de baixa, superior, com grande relativa facilidade àquele que estaria, se estivesse a trabalhar. Ainda por cima para alguns que até nem gostam de trabalhar, embora não trabalhar dê muito trabalho. É este tipo de situação que, apesar de tudo, as alterações paramétricas podem dar algum efeito. No subsídio de desemprego, em meu entender, nos últimos anos estivemos bem, no subsídio de doença, em meu entender, estivemos mal. Isto realmente eu perguntaria a vocês se há alguém que... Para dar a palavra ao Martim e ao Adão da Fonseca, que não responderam, se alguém tivesse especificamente perguntas, era... Eu queria só fazer alguns comentários, mas não especificamente a ninguém, mas provocar um bocadinho a discussão e voltarmos um bocadinho ao princípio, ou seja, voltar um bocadinho mais à questão geral desta discussão. E eu acho que foi muito importante algumas coisas que nós ouvimos, e eu queria enfatizar algumas, e talvez com isso tentar provocar algumas respostas. Talvez uma das mais importantes que eu aqui ouvi, que para mim devíamos caminhar rapidamente quando pensamos, não é nestas pequenas alterações que temos a estar aqui a discutir, mas quando estamos a pensar num salto qualitativo que temos de fazer em termos deste Estado Social, é a questão da prestação única. Eu acho que enquanto não houver todas estas diferentes medidas e instrumentos coordenadas e focalizadas, não no indivíduo, mas focalizadas na família, dificilmente vamos ter um bom Estado Social. Portanto, eu acho que esta para mim foi muito agradável de ouvir, porque é uma das coisas que eu, como investigadora, tenho durante muito tempo. É muito fácil, teoricamente, justificar isto. Ainda nunca tinha ouvido falar da boca de um político, que isto é razoável. Isto tem, não sei se estão a perceber que influência é que isto tem do ponto de vista da organização do Estado. Ou seja, isto é uma revolução da maneira como o Estado funciona. Mas depois gostava de... Isso leva a coisas muito, muito diferentes, que é... quando vamos começar a pensar qual é a concepção básica e porque é que temos Estado Social, aqui foram feitas algumas divisões, algumas são coincidentes, outras não. E rapidamente chegamos à conclusão que há uma função seguradora que tem que ver com unicamente um papel que o Estado tomou para si, mas que possivelmente podia não ser do Estado, e que tem que ver com a questão das pensões, ou com a questão da doença, ou que tem que ver com uma grande parte pela qual nós vimos o Estado Social crescer durante os últimos 40 ou 50 ou 60 anos, e grande parte também do déficit, dos problemas que estão hoje a vir pela razão demográfica, da maneira como essa função seguradora depois foi assegurada. E, portanto, essa função é uma função que tem que ser posta em causa, tem que ser discutida, é uma função do Estado ou não é, deve continuar a ser totalmente ou parcialmente assegurada. E depois ficamos com a parte da função redistribuidora propriamente dita. E aí ainda temos duas grandes partes que foram aqui muito claramente divididas, que é uma que eu acho que ninguém pode pôr em causa, que é quando falamos na questão de que o Estado tem que garantir a não existência de pobreza, ou seja, tem que lutar contra a pobreza. E essa questão é uma questão que depois levanta muitos problemas. Eu não sei se vamos ter tempo, eu gostava de dizer uma coisa, não sei se vou ter tempo para isso, mas depois temos outra, que é normalmente aquela que as pessoas mais falam, que é a questão da desigualdade. Portanto, que são duas questões muito diferentes e que não devem ser misturadas. Portanto, uma questão é a questão dos direitos mínimos, as garantias mínimas que o Estado deve assegurar para um mínimo de dignidade humana. A outra é uma questão politicamente muito mais complicada, tanto de definir como depois de implementar, que é a questão até que ponto é que nós queremos ter sociedades que são mais iguais ou mais desiguais.
E quando nós olhamos para a maior parte das políticas, elas não têm tanto que ver sobre a pobreza, mas têm que ver com a mistura das duas coisas, esse tipo de comportamento que os pobres vão ter. A outra questão que eu aqui referida é também em relação à pobreza e que eu acho que não podemos perder de vista é que uma coisa é colmatar a situação existente, urgente, de sobrevivência, a outra coisa é resolver de uma forma mais ou menos permanente a solução de pobreza. São coisas completamente diferentes. Portanto, a maior parte das políticas que nós temos e que estamos aqui a falar são políticas de como é que vamos resolver para já a questão. E depois há uma questão que é uma questão muito complicada e que tem que ver com a questão exatamente de moral hazard de risco moral, é como é que nós vamos fazer com que estas pessoas por si só, e aí é a questão da livre escolha que é muito importante, por si só sejam, se querem, sair daquela situação e como é que a sociedade se vai organizar de modo a permitir que isso aconteça. Como é que essas escolhas vão ser abertas de modo a que possa abrir. E essa é outra questão completamente diferente. Enquanto estas questões não forem tratadas de forma separada e com instrumentos separados, eu acho que não vamos conseguir sair desta embrulhada e não vamos fazer com que cada um destes objetivos seja eficiente na maneira como são conseguidos. E eu vou passar aqui a Ana. Obrigada. Mais uma pergunta. Está bem. Boa tarde. Há mais uma lá atrás. Agora, sem pressão nenhuma de ter que fechar, vou fazer a minha pergunta. Não, a pergunta que eu queria fazer vem na sequência do que a Isabel fez, vem a talho de foice, que é, não nos preocupando tanto com a questão de curto prazo, assumindo que essa mal ou bem está cautelada no orçamento e nos próximos passos que vão ser tomados, a questão que nos trouxe aqui hoje era, como o nome indica, reinventar. Portanto, não é uma coisa para agora, não vos era pedido nos 15 minutos que o resolvessem, mas é nesse mindset que nós estamos colocados. E eu aqui sinto imensas ambivalências, com a idade e o que sei, presumo que os senhores desse lado da mesa mais ambivalências experimentem. Mas pela vasta experiência que tem no terreno, nada, é um gosto. Não, mas as ambivalências, muito rapidamente, que depois me levam à questão. As ambivalências são, face à iminência da bancarrota, ou à virtual bancarrota em que estamos, e a necessidade de acomodar isso com o cuidado das pessoas que vivem em situação de pobreza, isso é uma ambivalência interna que eu não sei, é uma equação que eu não sei responder, por um lado. Por outro lado, a chatice de que não dá para fazer aqui um freeze no jogo e recomeçar, não é preciso criar as soluções ao mesmo tempo que se está a jogar o jogo e, portanto, isso complica muito como é que vamos fazer as coisas. Mas isto a mim remete-me, imaginando que as coisas de curto prazo estão resolvidas, então como é que nós nos situamos no longo prazo, com este imbróglio cá dentro de mim? E as perguntas que eu gostava de ver, o que eu gostava de saber é quais é que são as perguntas que nós temos que fazer para chegar a uma situação consensual. Quais é que são as perguntas certas que nos colocam no futuro no melhor binómio resultado-equidade, ou eficácia-equidade, se quiserem. E eu situo-as neste universo de... Queremos um Estado que tenha soluções de universalidade ou queremos soluções de opting-out, como já se falou aqui? Queremos definir caps para prestações? Queremos definir um menu à la carte de opções que alguns têm acesso a umas e outros não têm? Que incidência é que vamos pôr nestas coisas? É para todos ou os que já estão no sistema têm um determinado leque de opções e os que entram agora vão ter um menu diferente? Portanto, quando eu defino uma solução de longo prazo, quais é que são as perguntas e quais é que são os princípios consensualizadores que eu tenho que definir para viver nesse novo paradigma? Gonçalo Rebelo Pinto, consultor nas áreas de qualidade, também para as respostas sociais e de responsabilidade social. Talvez mais dirigido ao Martim, com uma pequena referência ao Fernando da Fonseca e ao da Bagão Félix. Quando amigos meus têm tido acidentes nas rotundas, normalmente quem ganha são as companhias de seguros. Porque os dois veem o seu prémio agravado, porque a responsabilidade não é de ninguém. Acho que isto explica bem os problemas das rotundas. Relativamente à forma como pensam os pobres, em alguma experiência, não sei se essa já contei aqui, uma vez a dar aulas num bairro pobre no programa Aprender a Empreender, quando perguntámos que tipo de compras é que vão fazer, me responderam: nós compramos no Stendhal, porque é a melhor maneira, temos roupa de marca sem termos que a pagar. Portanto, para mim,
São formas diferentes de pensar. E eu agradeci ao Martim ter ajudado a pensar fora da caixa, como estou a dizer. Mas fazia uma pergunta. Eu tenho a sensação que há um bocadinho de desequilíbrio entre direitos e deveres. Por informações que tenho, sei que nos Estados Unidos, em média, o subsídio de desemprego dá para 3 meses, e gostei muito da ideia da regressibilidade, mas as pessoas também arranjam um emprego ao fim, em média, de 3 meses. E estas coisas estão ligadas. Cá, segundo li no Expresso da semana passada, e para alguém do Instituto de Emprego, mais de 50% das pessoas não arranjam emprego enquanto têm subsídio. E depois, quando já deixam de ter subsídio, mais de 70% das pessoas consegue voltar ao mundo do trabalho. E também parece que o Instituto de Emprego não sei se será muito vocacionado para alargar as hipóteses, para falar de microcréditos e de outras soluções. Queria que o Martim comentasse algumas destas questões. Obrigado. Ok. Sou eu? Pronto. Maria Maia. O Dr. Bagão Félix, uma das coisas que disse foi que não havia inevitabilidades, havia escolhas. Uma das coisas que eu penso que choca profundamente uma boa parte das pessoas, eu incluída, é pensar que há deputados que ao fim de 12 anos têm uma reforma, que acumulam com outros trabalhos depois e com outras reformas, e isso não é falado, é sempre dito que não há dinheiro e, portanto, são os mais pobres que apanham pela talhada grande e não se fala, por exemplo, em taxar as segundas reformas de pessoas que não têm sequer 60 anos, quer dizer, e que vão ter muito mais, que às vezes têm 40, que trabalharam, sei lá, 5 anos na banca, por exemplo, ou outra coisa qualquer assim do estilo, e que têm reformas chorudas comparativamente com o resto da população, e numa idade em que o resto da população nem pensar que se pode reformar. Portanto, isto era qualquer coisa que eu gostaria de poder ver debatida. Outra coisa tem a ver com alguma coisa que o Martim Figueiredo disse relativamente às escolhas dos mais pobres não são as nossas. Eu penso que é importante nós percebermos isso, mas também penso que eu não sou obrigada, da mesma maneira que se calhar não é correto eu impor-lhes as minhas escolhas, eu também não sou obrigada a aceitar as escolhas deles. Por exemplo, eu conheço gente que com os subsídios que recebe entra no alcoolismo, compra LCDs, etc. Por aí assim. E eu não sou também obrigada a aceitar esse tipo de escolhas. E, portanto, aquilo que eu penso é que para as coisas poderem ser justas, deveria haver, não sei, uma espécie de centros onde as pessoas se encontrassem e onde pudessem ter acompanhamento. Não é propriamente o centro de emprego que dá o dinheiro ou a segurança social que dá o dinheiro, não é isso, mas é algum tipo de centro onde as pessoas pudessem estar em conjunto, pudessem debater os problemas, pudessem ter acompanhamento psicológico, pudessem ter formação para adquirir outras competências sociais e depois pudessem escolher. E, portanto, aí assim o poder haver um diálogo entre as várias entidades e as pessoas poderem ser verdadeiramente livres de escolha, porque também não ficam tão estreitas no seu horizonte. Muito rápido. Antes de mais, dar os parabéns ao MEP. Eu não faço parte do MEP. Meu nome é Bernardo de Sousa, trabalho no Instituto Público e é com bons olhos que vejo este tipo de iniciativas e que tenho acompanhado também o caminho do MEP. E, portanto, agradecer não só a iniciativa, mas agradecer também à mesa a presença aqui, a oportunidade de vos poder ouvir. A minha pergunta é muito curta e eu espero não fugir daquilo que tem sido, ou que é o debate, mas